pessoal, vamos conversar agora sobre o cariótipo, uma representação realizada dos cromossomos humanos. Para se fazer um cariótipo, você coleta células do paciente e administra uma droga que vai fazer com que essas células parem a divisão celular na fase em que os cromossomos estão mais enovelados, ou seja, na metáfase. Portanto, no cariótipo, nós observamos os cromossomos já duplicados, naquela forma de gravata borboleta. Para que serve um cariótipo? O cariótipo é utilizado para observarmos grandes anomalias cromossômicas, ou seja, a falta de um cromossomo a mais, perda de pedaços de cromossomos, ganho de pedaços, translocações. Então, é para isso que serve o cariótipo. No cariótipo é usado uma coloração de Gienza que vai demarcar bandas nos cromossomos, partes específicas dos cromossomos. Essa coloração não tem nada a ver com a presença de genes naquela região. Tem que estar claro isso para vocês. Bem, vamos dar uma olhada então no modelo em que é representado um cariótipo humano. Se nós olharmos para um cariótipo humano, vamos ver que em cada célula o ser humano tem um total de 46 cromossomos. Esses cromossomos estão divididos em dois conjuntos. Aqui um indicado em amarelo com bandas em vermelho e outro indicado em amarelo com bandas em azul. Na realidade, o que vai aparecer pela coloração de Gienza são bandas em azul como essa daqui. Mas eu fiz essas diferenças de coloração para que vocês pudessem entender que parte dos cromossomos, 23 deles, vem do nosso pai, aqui indicado em amarelo com vermelho. E os outros 23 cromossomos vêm da nossa mãe, indicados em amarelo com azul. Então, nós temos dois conjuntos de cromossomos, duas ploidias, portanto. Então, cada célula humana ela é dita diploide, porque é formada por dois conjuntos. Nós temos 22 cromossomos que cuidam das características corporais, são os chamados autossomos. Esses autossomos são definidos, numerados, de acordo com a sua forma, a presença das bandas, que eu contei para vocês, e mais o tamanho. Portanto, os cromossomos maiores têm a numeração menor. Cromossomo 1, cromossomo 2, cromossomo 3 e assim por diante. Os menores são os cromossomos com a numeração maior. Cromossomo 22, cromossomo 21, cromossomo 20 e assim sucessivamente. Aqui à parte, nós temos dois cromossomos, tá vendo? Um cromossomo chamado cromossomo X e o outro cromossomo chamado cromossomo Y. O cromossomo Y veio com o espermatozoide do meu pai. E o cromossomo X, nesse caso, veio com o gameta feminino, o ovócito 2 da minha mãe. Lembrando que o gameta feminino só tem X para doar, enquanto o gameta masculino tem o X e o Y. Se nós olharmos os cromossomos, eles ficam aos pares, chamados cromossomos homólogos. Então, eu tenho dois pares de cromossomos 1, dois de cromossomos 2, dois de cromossomos 3 e assim por diante. Cada representante do par, é importante frisar que um veio do meu pai e o outro veio da minha mãe. Bem, outra coisa importante, esses cromossomos são ditos homólogos porque, na realidade, eles não são exatamente similares, eles não são exatamente iguais, são similares, mas não iguais, isso que eu quero dizer. Bem, vou pegar aqui, por exemplo, o cromossomo 15, então aqui um que eu recebi do meu pai e um 15 que eu recebi da minha mãe, estão aqui. Estão vendo que eles têm a mesma estrutura? Só que esses cromossomos podem ter genes diferentes no mesmo local. Ou seja, genes que tratam do mesmo assunto, mas variantes diferentes. É o que a gente chama alelos gênicos. Nesse cromossomo 15, por exemplo, está o gene para coloração de olhos. Eu posso, por exemplo, ter recebido do meu pai um gene para olhos azuis, enquanto eu posso ter recebido da minha mãe um gene para olhos castanhos ou olhos verdes. Então, esses genes são variantes de um gene que cuida da coloração de olhos e são, por isso, chamados alelos.
Então, os cromossomos são ditos homólogos porque eles têm alelos na mesma posição, no mesmo locus. Mas esses alelos não são exatamente, não precisam ser exatamente os mesmos. Por isso, eles são homólogos e não iguais. Bem, era isso que eu queria contar para vocês agora. Muito obrigado pela atenção e até a próxima, pessoal!